Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Venho aqui para mais uma vez comunicar a você a verdade do Evangelho de Cristo. Trazer para você informações que vai esclarecer, que vai instruir, que vai lhe informar, que vai lhe dar entendimento da realidade de Deus. Porque nós precisamos ser informados para que não estejamos andando cego, para que não estejamos andando cegamente numa fé cega, sem o entendimento, sem a direção verdadeira de Deus. Então, nesse momento, meus amados, eu quero comunicar a vocês a verdade, esclarecendo vocês. Olha, eu tenho muitos amigos pastores, que são pastores, que têm grupo de pessoas aí ensinando dentro de locais. Eu conheço muitos amigos, muitos irmãos, vamos dizer assim, que são pastores, né? Eu tenho muitos irmãos pastores, irmãos em Cristo que estão pastoreando, né, ensinando, porque o termo de pastor é isso, né? Não é que o cara é o rochedo, é o autoridade, é o mais cheio de poder. Não, pastor não significa isso. Pastor significa aquele que ensina, aquele que leva a instrução na congregação, no meio da congregação. Hoje as pessoas fazem a visão de pastor de outra forma, né? E até isso é propagado, isso é pregado para o povo que o pastor é o mais poderoso do meio do povo cristão. Não. Não existe isso dentro dos ensinamentos de Jesus. Todos são iguais diante de Deus. Dentro da congregação dos santos não tem maior nem menor. No meio da congregação dos santos não tem mais cheio de poder, menos cheio de poder. Tudo, todos são membros. Seja pastor, seja diácono, seja evangelista, todos são membros, né? O soberano no meio da congregação é Jesus, que é a cabeça, a quem todos devem se submeter. É muito bom entender isso, mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, eu conheço muitos amigos, irmãos, que são pastores, que estão na frente de congregações de pessoas, não é? Direcionando o ensino dentro de algum local onde eles abriam, se reúnem ali, né? Infelizmente, o entendimento de igreja desse local é muito contrário, é muito diferente, é totalmente distorcido os valores da verdadeira igreja, onde eles fazem dos locais a casa de Deus, e aí vai por aí todo o engano, tudo que vai desfazendo dos princípios da verdade do Evangelho. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar para vocês hoje, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, os amigos pastores que eu tenho, né? Muitos ficam chateados comigo, com raiva, zangados, porque eu fui chamado para levar a verdade. Eu não fui chamado para viver dentro de um grupo, agradando, conivente, participando, vivendo a formalidade, a social, vivendo aquele ajuntamento conforme tudo que ali se executa e se diz, se ensina. Não, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para viver na verdade, porque eu conheci a verdade, fui liberto. Eu fui chamado para viver essa verdade e pregar essa verdade, e não ser conivente com a mentira, ocultando a verdade. Tem muita gente que deixa de manifestar a verdade para estar, vamos dizer assim, conivente com a mentira, para não incomodar, para não aborrecer, para não sair da conveniência, né? Mas eu não tenho um compromisso mais com nenhum meio religioso para poder estar ali dentro sem trazer nenhum desconforto. Não, eu tenho um compromisso com a palavra. E onde eu estiver, eu vou manifestar a palavra, e a palavra tem que ser manifestada para levar a luz diante daqueles que estão nas trevas. Aprendam isso. A palavra é luz. Eu tenho que manifestar ela diante das trevas. As trevas são a mentira, o engano em relação a Deus. Tudo aquilo que não confere com a verdade de Deus é trevas. Nós temos que ser compromissados com a palavra, que é a luz, e levar ela para esclarecer diante das trevas, seja vinda da onde vier essas trevas. Pode vir de um púlpito, pode vir de um líder, pode vir de um pastor, pode vir de um dirigente, pode vir de quem for. Tem que ser levar o esclarecimento, que é a luz de Deus. E eu faço isso. Então, bem, meus amigos, o que eu quero trazer para vocês aqui é isso. Muitos pastores, amigos que eu conheço muitos pastores, tenho amizade com muitos, e eles sabem o meu ponto, minha posição,
meu caráter espiritual dentro das verdades do Evangelho, eles conhecem. Eles conhecem a minha posição no Evangelho. Eu tenho uma posição sólida no Evangelho. Eu tenho uma posição dentro da palavra de Deus no Evangelho. Eu não vou me corromper, nem me acomodar, nem me conformar para agradar ninguém. Então, eu tenho muitos pastores amigos que ficam meio aborrecidos comigo, porque eu tenho denunciado os erros que são ensinados dentro das muitas igrejas. E são ensinados por quem? Por eles. E eles não querem se corrigirem. Eles não dão ouvido à verdade. Eles querem continuar ensinando esses erros doutrinários e que ninguém pregue contra, porque se pregar é rebelde. Está indo de encontro ao pastor, está indo de encontro à igreja e etc. Mas eu não tenho medo dessas acusações que botam medo no povo, dizendo que Deus vai pegar, que Deus vai fazer, porque está indo de encontro ao pastor, está indo de encontro à igreja e etc. Não, porque eu conheço a verdade. Eu sei que eu fui chamado para isso. Deus, ele tem se agradado de mim, porque eu tenho buscado agradar a Deus e não aos homens. E eu agrado a Deus pregando a verdade, me mantendo nela. A minha vida tem que ser conduzida, baseada, formada na palavra dele, na verdade. Não é dentro da formalidade onde estão o povo vivendo dentro das suas conveniências, nos seus agrupamentos, nas suas congregações, vivendo suas sociais, vivendo seus rituais, seus movimentos, apenas dizendo que é de Deus, que não é, porque não está dentro dos princípios de Deus, não está dentro da direção da doutrina de Cristo. Então, como eu estava dizendo, eu tenho muitos pastores amigos e eles ficam furiosos comigo porque eu prego a verdade. Inclusive, eu já não sou bem-vindo em algumas congregações, dentro de algumas igrejas onde se congregam os irmãos, porque os líderes não são satisfeitos comigo e sabem, né? Eu não vou para ali, porque se eu for para ali eu não vou ser conivente com o que vai estar acontecendo ali. Eu vou ser uma voz profética, uma voz de protesto ali dentro. Porque se eu estiver dentro de um ambiente que não estiver sendo ensinado, nem sendo levado a palavra de Deus ali, eu não vou ficar calado dizendo amém, amém, glória a Deus e aleluia. Não, eu vou me manifestar. Eu vou me posicionar. Entendeu? Ou eu saio dali, ou eu fico ali e me posiciono para aborrecer as obras das trevas, para reprovar as obras infrutuosas das trevas, para corrigir o erro que está sendo levado dentro da congregação, porque na congregação a autoridade não é o pastor, a autoridade é a palavra. E quem está com a palavra tem autoridade para corrigir, para repreender. Não, mas aqui é o pastor, o dono da congregação. É não. Você aprendeu assim, mas não é não. A Bíblia não ensina assim. Quem está com a autoridade de Deus é quem está dentro da palavra. E nós temos a autoridade para questionar. Agora você tem que saber questionar. Você tem que saber fazer uma réplica, replicar. Você tem que saber levar o seu ponto de vista. Você tem que estar manejando bem a palavra para usar ela, que é a espada do Espírito, contra todo o engano das trevas. Deu para entender? Seja quem for que esteja trazendo esse engano. Se o pastor estiver pregando algo ali que não condiz, eu, como membro do corpo de Cristo, conheço a palavra, tenho que examinar o que os pastores ensinam pela palavra. Eu tenho que ser como os crentes de Bereia, meu irmão. Ali é um exemplo para a igreja. Os crentes bereanos, eles não ficaram esperando Paulo falar para dizer amém, não. Eles observavam o que Paulo falava e analisavam nas escrituras para ver se condizia. Então nós temos que ser assim. Não, mas a gente tem que ouvir o pastor. O que ele disser, a gente não pode questionar, senão é rebelde, senão está criando uma rebelião. É isso que eles querem que vocês entendam, é isso que eles aplicam para que vocês não protestem, para que vocês não refutem, porque ele quer falar livremente e que todos digam amém. A maioria dos pastores é isso. Eles não aceitam um questionamento. Eles não estão prontos para receber crítica. Eles não estão prontos para receber questionamento. E a congregação fica calada. Esse é o erro da congregação. Esse é o erro por onde a congregação entra no anátema. Esse é o erro por onde a congregação vive o que é banal, o paganismo. Porque não se manifestam, não protestam, aceitam tudo e não são prudentes para examinar a palavra. Entendeu como é? Então por isso que eu não vou. Porque se eu for, eu vou ter que... Eu não tenho como eu estar na verdade e aceitar a mentira e dizer amém. Eu estou indo de encontro a Deus se eu fizer isso.
Então é por isso que eu não vou para determinados locais me congregar com os irmãos, porque os irmãos estão vivendo paganismo e eu não vou compactuar com isso. Eu não vou ter comunhão com isso. Eu vou reprovar porque eu sou luz. Então, hoje em dia, o que é que as pessoas fazem? Hoje eu estava vendo agora aqui no Face, eu estava vendo uma chamada aí de uma igreja, chamando os irmãos para ir para a igreja, onde tinha lá o pastor e a pastora, já está errado. Ministério da Igreja de Cristo não tem pastora, deu para entender? E o povo insiste em viver isso, querendo achar aonde? Eles não acham apoio na palavra para isso, mas eles criam, né? Não, a gente aqui tem pastor e acabou, se a gente quer assim. Eles não se importam com a palavra de Deus, entendeu como é? Tá vendo como é esse pessoal? Esse pessoal, eles não querem se submeter à palavra. Eles querem que a palavra se submetam a eles. Então estava lá um pastor e uma pastora fazendo chamado para as pessoas ir para a igreja. Para quê? Olha qual foi o chamado. Olha qual foi o chamado. Deixa eu ajeitar aqui, que até aqui eu toquei aqui no pedestral e balançou aqui o celular. Vamos lá. Olha qual foi a chamada desse pastor e da pastora. Olha, pastora. Não existe pastora. Jesus não levantou pastora. Jesus não levantou apóstola. Deus, dá uma lidinha, examina as escrituras, irmãos. Deus nunca levantou nenhuma profeta mulher para ministério, para a sua congregação, para o seu povo. Deus nunca levantou uma mulher para liderar Israel. Nunca, nunca. Nenhum texto vai dar base para isso dentro das escrituras. E quando Jesus levantou os homens para o ministério, foram 12 apóstolos. Não teve nenhuma mulher para o ministério da igreja, da ministração da palavra, da condução na igreja. Deus não levantou, Jesus não levantou nenhuma apóstola. Ah, mas tinha diaconisa, não sei o que. Isso faz parte do trabalho interno, do trabalho dentro da igreja. Mas o trabalho principal não tem. Você quer viver, viva. Eu não estou aqui querendo que você acredite, não. Se você for bem-aventurado, vá para a palavra. Bem-aventurado será você se crer na palavra, não é em mim. É na palavra de Deus. Mas vamos lá. Estava lá esse pastor e essa pastora fazendo o chamado para o povo ir para a igreja. E qual era o chamado do irmão Wellington? Era para o povo ir para aprender a palavra, para estudar pontos que vai dar entendimento na palavra. Era para o povo receber a doutrina, era para o povo ir receber as orientações, aprender a se defender, ser advertido contra as heresias, ser formado, protegido contra os falsos ensinos? Não. O chamado desse pastor e dessa pastora, que eu vi um vídeo aqui no Face, foi para o povo ir para a igreja viver a campanha de 12 dias consecutivos. Olha para aí. A campanha da entrega. Olha aí o que é que o povo está vivendo hoje dentro das igrejas. Olha o que é que os líderes levam o povo a praticar. Aí ele dizia, venha para a campanha da entrega. Campanha de 12 dias direto, consecutivo. Depois dessa campanha de 12 dias, você vai ter vitória o ano inteiro. Bem, gente, para você não é nada demais isso. Não, mas é em nome de Jesus. Para você, você que é simples, não é nada demais isso. Mas deixa eu te advertir, te orientar uma coisa que tu não é orientado aí na tua igreja, porque o teu pastor não te ensina. Porque tu estás vivendo o paganismo. Tu estás com a mente dentro das trevas. Porque tu estás sendo ensinado por cego. Então, veja só. Eu pergunto a você, qual é o conceito dessas campanhas? É você alcançar o teu objetivo. É você alcançar a tua vitória. Observe o que foi que esse pastor, dentro desse vídeo que ele fez, esse comercial para trazer o povo para a igreja, sobre essa campanha de 12 dias. A campanha da entrega. Aí ele disse, essa campanha da entrega é de 12 dias. Depois de 12 dias você vai ter vitória o ano inteiro. Para você ter vitória o ano inteiro. Você está entendendo o que é que você leva na sua mente, no seu entendimento? Ao ponto que você participa dessa campanha, você vai ter o entendimento de que a sua vitória vem porque você participou da campanha. Você é formado no entendimento de que você tem que fazer a campanha para ter a vitória. Você está entendendo onde está a estratégia diabólica? Porque o diabo ele trabalha para tirar o teu entendimento, meu irmão. Aprende isso. Ele não está preocupado em tirar você da igreja, não. Igreja, ele quer que esteja cheia. Para ele isso é vantagem.
As igrejas estão cheias. O que o diabo quer tirar você é do entendimento da palavra. E é por isso que ele tem levantado muitos ministros para ministrar o engano dentro das igrejas. Ele tem levantado muitos ministérios, muitos profetas, muitos homens dizendo que assim diz o Senhor, para tirar você do entendimento, para conduzir você numa direção, numa doutrina que vai privar você da verdade e desviar você, apostatando-se da fé. Porque qual é o entendimento das pessoas que vai viver e praticar esse culto ritual pagão chamado campanha? As pessoas entendem, não, vou para a campanha para buscar minha vitória. Aí vem a campanha de quebra de maldição. Qual é o entendimento dessa pessoa que participa dessa campanha? Não, vou, meu irmão, tem que quebrar essa maldição, tem que tirar esse problema, tem que resolver essa causa aqui. Eu vou participar dessa campanha. Essa pessoa está tirando a visão dela de Cristo, que é o único alvo da nossa fé. Não é campanha, não é objeto, não é igreja, não é culto, não é ritual, não é essas coisas que as pessoas apontam. Isso não é evangelho. Os apóstolos nem Jesus ensinaram isso a ninguém. Esses cultos aí pagãos, quem coloca é os homens. Campanha, pacto, voto. Isso quem coloca é os homens. E você não está dando ouvido à advertência de Deus. Saia disso. Não pratique isso não, mas pode ser sua igreja, seu pastor. Você não foi chamado para viver dentro da direção da sua igreja, nem de seu pastor, não. Você é chamado para viver dentro da direção de Cristo, na palavra dele. E a palavra de Cristo não ensina isso não. Você precisa ser advertido. Esse é o meu trabalho. É levar esclarecimento diante desses pontos cegos que o povo está sendo conduzido. O meu trabalho é esse, é agradar a Deus pregando a verdade, protestar, questionar, reprovar as obras infrutuosas das trevas. Denunciar os erros e as doutrinas heréticas dos falsos líderes, mestres, pastores, profetas. Meus irmãos, despertem em nome de Jesus. Os pastores vão ensinar, vão insistir em ensinar você nesses caminhos de campanha, de pacto, de voto, nesse culto místico. Por quê? Porque é isso que dá a renda na igreja. É isso que faz você estar lá todo dia. É isso que faz você participar dos cultos para dar dízimo e oferta. E eles querem isso. Eles não estão preocupados em você receber o ensino para a tua vida com Deus, não. Eles não estão preocupados em formar você um discípulo de Cristo para você andar no caminho da salvação, não. Nem eles entram e nem deixam vocês entrar. E eles formam vocês discípulos de suas religiões, tornando vocês 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Vocês estão sendo guiados por cego. Logo, tanto vocês como eles vão cair no buraco. É isso que eu prego, pessoal. Esse é o meu trabalho para que Deus me levantou para esse ministério. Apenas eu levo o esclarecimento. O cara faz uma propaganda lá da sua igreja, do seu culto, convidando o povo para ir para a igreja para participar do culto da porta. Olha onde é que está o entendimento que você se perde de Jesus. O culto da porta, campanha da chave, campanha da porta. Isso é para quê? Ele ensina você que a partir desse culto, você vai receber portas abertas. Vai ter porta de emprego, vai ter saúde, vai ter vitória. Se você passar por essa campanha, se você receber essa chave, esse objeto, se você ir para esse culto, esse paganismo, esse ritual pagão, você vai alcançar a vitória. Logo você é privado do alvo que é Jesus. Tudo é feito em nome de Jesus, mas não leva você a Jesus. Mas não leva o seu entendimento para Jesus, o seu entendimento está sendo privado. Porque a partir do momento que você entende que tem que ir para essas 7 campanhas, e se você faltar uma, você quebra a corrente, aí você já não recebe a vitória. Isso é paganismo. Isso não é evangelho. Isso não é doutrina de Cristo. Isso não é o ensinamento que a igreja foi orientada a viver. Isso é paganismo. Saia disso. Esses pastores que ensinam isso não têm compromisso com Cristo. Não tem chamado de Deus. Não está fazendo a obra de Deus. Porque a palavra diz, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque o tal não tem a Deus. Então é isso que eu prego, gente. No meio evangélico está tendo um grande paganismo. No meio evangélico o diabo entrou com uma doutrina maldita de demônios,
onde o povo está vivendo paganismo, rituais, onde se manifestam em nome do poder de Deus, aonde cai, roda, pula, grita, aonde criam movimentos sobrenaturais, aonde criam palavras que diz que é Deus que está trazendo, aonde criam os cultos místicos de poder, de vitória, de bênção, de prosperidade. Tudo isso é paganismo. O evangelho não é isso. Jesus não nos ensinou a se reunir para viver isso. Jesus não nos mandou a reunir para viver campanha alguma, para viver culto de poder algum. A igreja se reúne para cada vez mais aprender a palavra. É aí que nós somos formados, é aí que nós somos restaurados, é aí que nós somos cheios de Deus, é aí que nós estamos se fortalecendo do Senhor e da força do seu poder. Quando nós estamos cada dia mais crescendo no conhecimento e na graça de Deus, através do ensino, da instrução, da palavra, que tem que estar no nosso meio, que tem que ser um motivo que nos leva a buscar estar na congregação. O que deve me motivar a ir para uma congregação, seja onde for, é buscar cada vez mais o conhecimento de Deus, é aprender de Deus, é receber o ensino. Se ali tem o ensino, eu vou. Se não tem o ensino, eu não vou. Eu vou fazer o que naquela congregação, naquela igreja, se não tem o ensinamento, se não me dá crescimento? Eu não vou ficar ali vivendo paganismo. Eu não vou ficar ali vivendo uma coisa que não edifica a minha fé, ao contrário. Me faz andar para trás e não para frente. Não me enche do conhecimento de Deus. Me leva a viver o emocionalismo vã dentro de cultos que são cegos, que não me dá a luz de Deus. Eu vou fazer o que nesses cultos? Eu vou fazer o que nessas congregações de igreja? Deu para entender, gente? O diabo, ele trabalha de uma forma muito sutil. Ele trabalha no subliminar. Ele trabalha de uma forma que ninguém percebe, porque não estão na palavra de Deus. Só vamos perceber o erro se estiver na verdade. Só vamos perceber a mentira, o engano, se estivermos na verdade. Então, pessoal, eu peço a vocês que reflitam no que eu estou falando aqui agora. É muita investida maligna no meio do povo de Deus para tirar o povo, para destruir você. A destruição, meu irmão, é na tua comunhão com Deus, é tirar você de Deus. O diabo conseguiu tirar o homem de Deus, o homem está destruído. Não, mas eu consegui minha vitória, eu tenho casa, tenho carro, tenho trabalho, tenho saúde. Se não tiver na presença do Senhor em Cristo, está destruído, amigo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? A busca por Cristo é para tu ganhar o bem maior. A maior bênção do homem, que é para aqui, para a eternidade, é a vida com Deus. E o diabo tem conseguido derrubar muito. Aonde a Bíblia diz que muitos estão com o nome de que vive, mas estão mortos. E muitos estão adorando a Deus em vão, porque estão seguindo o preceito dos homens e não de Deus. Muitos estão na maldição pensando que estão na bênção. Muitos estão caídos, destruídos, pensando que estão em pé na vitória. Porque perderam o entendimento de Deus, porque apostataram-se da fé, e o próprio Deus vai dizer isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, e porque desprezaram, é o que está acontecendo hoje. A maioria desse povo está desprezando o conhecimento, e os outros está faltando conhecimento. E é por isso que eu estou aqui, para levar o conhecimento, para que você torne a ver a vontade de Deus, para que você caia, para que você saia, aliás, desse meio que está te levando à queda, privando você da verdade, fazendo você tropeçar na fé, para que você seja prudente e busque a palavra, que é o mais importante da vida do cristão. Não é viver uma vida ritualística de igreja ou igrejanismo. O mais importante da vida do cristão é examinar as Escrituras, é guardar-se na doutrina de Cristo, é ser prudente e estar cada dia mais tendo conhecimento da doutrina de Cristo e cuidando de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. O mais importante da vida cristã é essa. Hoje mudaram. Até isso o diabo, ele é astuto. Olha o que o diabo faz. Ele muda os valores. Ele muda o entendimento do homem. As pessoas entendem hoje que o importante da vida cristã é estar na igreja, nos cultos, nos trabalhos. Se você não tiver assim, você não é de Deus. Se você não estiver cumprindo essa formalidade,
Você não está em Deus, está afastado. Porque o povo hoje entende que a vida com Deus, para estar seguro, é estar dentro dos cultos, dos trabalhos, dos rituais, das homenagens, das festividades, das consagrações, né? Dos convites que é dado para ir ali, aqui, e dos trabalhos religiosos da religião evangélica. O povo entende que essa é a vida com Deus. Mudou os princípios. Os homens, pela inspiração diabólica, estão pervertendo a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não ensina isso. A verdade do Evangelho não convida ninguém a viver uma vida ritualística de igrejanismo. A verdade do Evangelho convida o homem a se converter a Cristo e passar a viver submisso, praticando a palavra de Cristo, confiando em Cristo, acreditando que a bênção, que a vitória, que a prosperidade, que a restauração, que o livramento, que a quebra de maldição, que toda a bênção em Cristo o homem já alcança. Não é participar de campanha de quebra de maldição, campanha de chave, campanha de vitória, não. Deu para entender? A troca de valores, a estratégia do diabo, tirando o povo de Cristo. Não, mas aí eu vou para a igreja, em nome de Jesus, eu vou alcançar minha vitória por meio da campanha, por meio do pacto, por meio do ritual, por meio dos objetos, por meio da vida pagã. Meu amigo, você não sabe, está na derrota. Você está numa derrota e não sabe, amigo. Você está vivendo uma fé em Deus cega. Você precisa da luz de Deus para iluminar os teus passos, guiar os teus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor. Luz para os meus caminhos. Você está sendo guiado pelo homem, pela direção da tua igreja, pela religiosidade, pela formalidade, pela doutrina dos homens, os preceitos dos homens dentro das igrejas. Não, mas é o meu pastor que está me ensinando. Você não foi chamado para seguir pastor, meu irmão. Aprenda isso. O pastor é apenas um ensinador no meio da congregação. E se ele não te ensinar corretamente pela doutrina de Cristo, você não está seguindo a Cristo nem indo a Deus. Seja prudente, você foi chamado para seguir a Cristo. E você só pode seguir a Cristo pela palavra de Cristo. Não é pelos ensinamentos dos pastores que apostataram da fé, que não ensina mais o Evangelho, que está ensinando você os preceitos dele, o igrejanismo, a formalidade religiosa. Cuidado. Aí teve um irmão que disse para mim assim: irmão Wellington, deixa de falar das igrejas e vai pregar o Evangelho. Aí eu questionei esse irmão dizendo assim: e o que é pregar o Evangelho, irmão? O senhor é tão sábio aí, me corrigindo, né? Me repreendendo. Amém, eu escuto, sou humilde para ouvir. Mas se a sua correção, a sua repreensão não tiver nos princípios da palavra para me corrigir, aí você que vai ser corrigido, irmão. O irmão está me questionando porque eu estou levando a verdade, contrariando o que ensinam dentro das igrejas. Aí ele disse a mim: irmão Wellington, vai pregar o Evangelho, deixa de falar das igrejas. Olha para aí. Deixa de falar das igrejas. Aí eu perguntei para esse irmão: irmão, o que é pregar o Evangelho? O senhor precisa saber o que é pregar o Evangelho. Está pensando que pregar o Evangelho é chamar o povo para dentro da igreja para o povo estar vivendo esse ritual, é? Pregar o Evangelho é levar o poder de Deus que salva todo o que crê. Pregar o Evangelho é levar a luz de Deus que vai iluminar a mente daqueles que estão com a sua mente entenebrecida pelo diabo. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 4:4. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então esse povo dentro das igrejas estão cegos por Satanás, que cegou o entendimento deles da verdade do Evangelho. Estão vivendo outra coisa que não é o Evangelho. E eu estou pregando o Evangelho para esclarecer os olhos dos irmãos, e o seu também, meu irmão, que me questionou. Você não sabe o que é o Evangelho. Você não sabe o que é pregar o Evangelho. Até agora você não recebeu o Evangelho, então não nasceu de novo. Não é de Cristo. Não está na verdade e nem foi liberto. Porque se fosse liberto, não estava vivendo esse paganismo dentro dessas igrejas. Esses rituais pagãos. Se fosse liberto, não estava andando contrário ao Evangelho. Então pregar o Evangelho é pregar a verdade de Deus.
O evangelho é as boas novas. É a informação de Deus que tira o homem das trevas, que dá ao homem o conhecimento da verdade, por onde ele alcançar vitória, paz, prosperidade, bênção e vida com Deus. O evangelho não é esses ensinos de igreja que leva o povo a viver campanha, pacto, voto para alcançar vitória, paz, ser liberto, ter quebra de maldição, através de rituais, de campanha de quebra de maldição, campanha de vitória, campanha da chave, campanha da prosperidade. Então eu estou pregando o evangelho, irmão. Você precisa dar ouvido ao evangelho e se converter do igrejanismo para o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro é os cristãos que vivem em Cristo. O povo de Deus verdadeiro é quem está no evangelho, é quem está em Cristo, não é quem está em igreja. Servir a Deus não é viver prática de igreja, ritual, formalidade, devoção. Servir a Deus é andar na verdade do evangelho e pregando ela para o povo, contrariando as obras infrutuosas das trevas. É isso que eu faço, irmão. Eu sou discípulo de Cristo, irmão. Jesus, ele vai dizer lá em João 7,7. Jesus vai dizer: o mundo se aborrece comigo porque eu testifico que as suas obras são más. E como era que Jesus testificava que as obras, os conceitos, o entendimento, a religiosidade, a forma, os princípios que os homens tinham de Deus eram más, eram errados? Com a verdade do evangelho. Jesus testificava do erro dos homens com a verdade do evangelho. Testificava. Eu também testifico que tudo isso que vivem na igreja é mal, é errado, com a verdade do evangelho. É isso que eu prego. Eu sou discípulo de Cristo. Aprenda uma coisa aqui. Eu não sou discípulo de igreja A, B ou C, nenhum ministério, nenhum pastor, nenhuma linha doutrinária de nenhum teólogo, nenhum seguidor de nenhum profeta, nenhum visionário que tem visão de Deus. Eu sou discípulo de Cristo. A minha vida de regra de fé e prática é na palavra de Cristo, é na doutrina de Cristo, é examinando para viver minha vida dentro da palavra. E isso é estar vivendo firmado em Deus, com a vida alicerçada na rocha. Quando eu estou examinando a palavra e buscando formar minha vida pela palavra. Não é formar uma vida dentro da formalidade religiosa de igreja ou de qualquer instituição religiosa. Então deu para entender, irmãos? Deu para entender qual é o meu trabalho? É isso que eu faço, levando isso que eu estou fazendo aqui agora, esclarecendo. Eu não estou aqui para falar de igreja, de pastor, estou aqui para denunciar o erro. Venha de onde vier, venha de igreja, venha de pastor. Eu estou aqui para pregar a verdade que liberta. A verdade do evangelho, contra todos os ensinos heréticos, toda doutrina maldita, todo vento de doutrina, todo ensinamento perverso, todo evangelho anátema. Pode vir de onde vier, de igreja, de pastor, de profeta, de quem for. Eu venço com a verdade, eu tenho a autoridade de Deus, que é a palavra que eu prego. Amém? E essa palavra está em mim. Essa palavra está em mim. Aqui mudou meu pensamento, mudou meu entendimento. Essa palavra me transformou, irmão. Eu não sou transformado dentro de uma lavagem cerebral de igreja, de religião, não. Eu não estou mais preso de que, se eu não der o dízimo, eu não estou sendo grato a Deus. O devorador vai destruir minha finança. Eu não estou mais preso nisso, não, irmão. Sabe por que você está preso nessa doutrina do dízimo ainda? Porque você não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso dentro dessa igreja, vivendo esses pactos, votos, essas campanhas? Porque você não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso dentro dessa doutrina, guardando o sábado? Porque você não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso dentro dessa doutrina que tem que se batizar numa igreja e tem que estar dentro de uma igreja sobre a autoridade de um homem, líder chamado pastor, senão não é salvo? Porque você não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso nessa doutrina da escatologia consumada? Porque você ainda não é salvo, não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso dentro dessa doutrina da predestinação fatalista incondicional? Porque você não conheceu a verdade. Sabe por que você está preso dentro desse sistema religioso que ensina você que se você não for
dessa instituição, se não estiver guardando a doutrina dessa instituição, não é salvo, porque você não conheceu a verdade. Quando você conhecer a verdade, você será liberto. E a verdade é Jesus e tudo aquilo que ele ensinou que está na sua palavra. Porém, se você quer conhecer a verdade e ser liberto, ouça a palavra, examine a palavra e creia na palavra. Então assim serás liberto. Amém? Esse é o meu compromisso, evangelista Wellington Ramos, sempre levando a verdade que liberta, nada além da verdade. Então a paz do Senhor para todos e que Deus os abençoe cada dia mais, em nome de Jesus, com o conhecimento e o entendimento para o crescimento em Deus.